A paz do Senhor, muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. É uma leitura diária de um desafio anual que nós estamos tendo mais uma vez, já fizemos em 2021 e agora estamos fazendo novamente em 2022, de lermos a Bíblia, porque eu creio que a Bíblia é a resposta para os nossos dias. E nós temos então esse desafio aqui de mais uma vez levar um grande número de pessoas, aproximadamente 2.000 pessoas, a lerem a Bíblia todos os dias, porque ela realmente é a resposta que nós precisamos para as questões cotidianas e para o bem-estar, para a saúde da nossa alma, e isso é maravilhoso. Então seja bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Levítico. Nós vamos ler os capítulos, está aparecendo na sua telinha aí, 11, 12 e 13, nesse dia 4 de fevereiro. E quero te motivar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. É importante que você se inscreva. Mais do que isso, é importante que você convide um amigo que ainda não está lendo, uma amiga, sabe aquela colega lá de academia, colega lá do salão de beleza? Convide ela para ler a Bíblia aqui junto conosco, apresente o canal para ela, para que ela também possa se inscrever. Eu conto com vocês para que a gente consiga propagar a palavra de Deus. Veja como isso é difícil. É muito mais fácil viralizar aqui na internet uma piadinha ou coisas assim do que viralizar a leitura da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás está interessado que você não aprenda, que você fique ignorante espiritualmente falando. Mas eu estou aqui para mudar essa história e você também, amém? Então compartilhe, se inscreva, deixe um comentário, deixe o seu like aqui no vídeo. Vamos à nossa leitura então? Levítico capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: animais cerimonialmente puros e impuros. Aqui Deus vai continuar dando essas instruções a eles. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem em terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha cascos, os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que ele é impuro para vocês. Vocês vão ver essa história aqui depois, lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai ter uma visão de animais impuros descendo do céu, num pano, né? Veja como é interessante isso. Versículo 5: o coelho silvestre rumina, mas não tem cascos divididos, por isso ele é impuro. A lebre rumina, mas não tem casco dividido, de modo que é impura. O porco, embora tenha casco dividido, não rumina e, portanto, também é impuro. Você não vai ver judeu comendo carne de porco. Pururuca lá em Israel não existe. O porco não comerão também a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatana e escama, seja de água salgada ou de rios. Contudo, jamais comerão animais do mar ou de rio que não tenha barbatana e escamas. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem nas águas rasas, como a todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tem barbatanas e escamas é detestável para vocês. Estes são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos,
a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota e todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o cormorão, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Gafanhotos, por exemplo, podia ser comido. João Batista comia gafanhoto. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, gafanhotos migradores, grilos, gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até o amanhecer ou até o entardecer. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com cascos divididos de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês: a doninha, o rato, todas as espécies de lagartos grandes, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto comum, o lagarto da areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro ou pano de saco. Qualquer que seja o seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminado e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras, mas se já tiverem sido regadas quando o cadáver cair sobre elas, as sementes serão impuras. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que se rastejam sobre o ventre, bem como os que têm 4 pernas e os que têm muitas patas. Todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Não se contaminem com eles, não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles, pois eu sou o Senhor seu Deus. Consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, pois eu sou santo.
Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas e dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que vocês não podem. A purificação depois do parto. Vejam que eles tinham orientações aqui para a convivência, né, do dia a dia. É muito interessante. Vamos lá. Capítulo 12. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz a um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circuncidem o menino. Jesus foi circuncidado no 8º dia. Você sabia disso? Apresentado ao templo, no templo. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante esse período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período da purificação. Se a mulher der à luz a uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, exatamente o dobro do menino, estará purificado do sangramento do parto. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como o holocausto e um pombinho ou uma rolinha para a oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e o outro será para a oferta pelo pecado. O sacerdote os sacrificará para fazer expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. Agora vamos ao capítulo 13 e último deste dia. Aqui as orientações serão para as doenças graves de pele. Na época, a lepra era muito comum. O Senhor disse a Moisés e a Arão: se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada pela pele. Se houver ali pelos que ficaram brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é lepra, e o sacerdote que examinar a pessoa declarará cerimonialmente impura. Se, contudo, a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda que a pele, e se os pelos da região não se tornarem brancos, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, ele a examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. No 7º dia, voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a erupção vier a se espalhar depois do sacerdote examinar a pessoa e a declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é de fato lepra.
Quem apresentar um sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele, se alguns pelos sobre a mancha tiverem ficado branco e se houver uma ferida aberta na região afetada, isso é caso crônico de lepra e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir o seu corpo, da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa está pura. Mas se aparecerem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará esta declaração assim que vir a ferida ou uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Se, contudo, as feridas sararem e se tornarem brancas como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Se as regiões afetadas tiverem de fato se tornado brancas, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, e assim ela estará. Se alguém tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Versículo 20. Se o sacerdote a examinar e encontrar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele e se os pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. A ferida purulenta indica lepra. Mas se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha não é mais profunda que a pele e até diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por mais 7 dias. Se nesse período a mancha ou inchaço se espalharem pela pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é sinal de lepra. Se, contudo, a região afetada não aumentar nem se espalhar, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se alguém sofrer uma queimadura na pele e aparecerem na região feridas abertas de cor branca avermelhada ou completamente brancas, o sacerdote a examinará. Se constatar que os pelos na região afetada ficaram brancos e se parecer que a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois, sem dúvida, é lepra. Mas se não encontrar pelos brancos na região afetada e se parecer que a ferida não é mais profunda que a pele e tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará a pessoa novamente. Se o problema tiver se espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é sem dúvida lepra. Se, contudo, a região afetada não tiver mudado ou se o problema não tiver se espalhado na pele, mas tiver diminuído, é apenas o inchaço da queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, pois é apenas a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote a examinará. Vocês perceberam que aqui tudo é o sacerdote, né? Ele é o faz tudo, inclusive o médico do povo. Se constatar que a mancha é mais profunda que a pele e tem pelos amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. É uma ferida causada por sarna na cabeça e no queixo. Versículo 31 do capítulo 13. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que não é mais profunda que a pele, mas não tem pelos escuros, isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida novamente.
Se constatar que ela não se espalhou, que não há pelos amarelados e que não aparece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto da região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a ferida novamente. Se ela não tiver se espalhado, e se não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a ferida da sarna começar a se espalhar, depois de a ferida ter sido declarada cerimonialmente pura, ou de a pessoa ter sido declarada cerimonialmente pura, o sacerdote examinará novamente. Se constatar que a ferida se espalhou, não é necessário procurar pelos amarelados. A pessoa infectada está cerimonialmente impura. Se, contudo, a cor da ferida de sarna não mudar e os pelos pretos voltarem a crescer na região afetada, a sarna está curada e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a região afetada. Se constatar que as manchas brancas são opacas, é uma simples erupção de pele e a pessoa está cerimonialmente pura. Se os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, continuará cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente da cabeça, ele simplesmente ficou calvo na frente e continua puro. Mas se uma ferida branca avermelhada aparecer na região calva, no alto ou na parte de trás da cabeça, é lepra. O sacerdote o examinará. E se constatar que há inchaço ao redor da ferida branca avermelhada em qualquer parte da calva do homem, com aparência de lepra, o homem está de fato infectado com lepra e está impuro. O sacerdote o declarará cerimonialmente impuro por causa da ferida na cabeça. Quem sofrer de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro! Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado do acampamento. Esse era um problema. Jesus, por exemplo, curou leprosos, 10 leprosos, vocês lembram? Eles eram isolados da sociedade. Existiam os leprosários, onde ficavam os leprosos. E eles eram considerados impuros, então não se podia tocar neles. Mas Jesus vem e quebra todos os paradigmas, e ele toca nos leprosos, ele os cura. Veja que poderoso é isso, né? Maravilhoso. Louvado seja o nosso Deus pelo nosso Cristo. O procedimento para as roupas contaminadas, versículo 47. Vamos para a parte final da nossa leitura de hoje. Quando o mofo contaminar uma peça de roupa de lã ou de linho, um tecido de lã ou de linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, e quando a região contaminada da roupa, da pele do animal, ou do tecido, ou trançado, ou artigo de couro, se tornar esverdeada ou avermelhada, está contaminada com mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará o objeto novamente. Se a região afetada tiver se espalhado a peça de roupa, o tecido liso ou trançado ou o artigo de couro foi, sem dúvida, contaminado por mofo corrosivo e está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa, o tecido de lã ou de linho ou o artigo de couro, pois foi contaminado por mofo corrosivo. Deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalhou pela peça de roupa, pelo tecido liso ou trançado ou pelo artigo de couro,
ordenará que o objeto seja lavado e depois isolado por mais 7 dias. O sacerdote examinará novamente o objeto depois de lavado. Se constatar que a região contaminada não mudou de cor depois de ser lavada, mesmo que a mancha não tenha se espalhado, o objeto está contaminado. Deve ser completamente queimado, quer o mofo esteja do lado de dentro ou do lado de fora. Mas se o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada diminuiu depois de ser lavada, cortará a mancha da peça da roupa, do tecido liso ou trançado ou de couro. Se a mancha reaparecer na peça de roupa, no tecido liso ou trançado ou no artigo de couro, é evidente que o mofo está se espalhando e o objeto contaminado deverá ser queimado. Se, contudo, a mancha desaparecer da peça de roupa, do tecido ou do artigo de couro depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente e, por fim, será considerado cerimonialmente puro. Essas são as instruções referentes ao mofo, que contamina roupas de lã ou linho, tecidos lisos ou trançados, ou qualquer objeto de couro. É desta forma que o sacerdote determinará se os objetos estão cerimonialmente puros ou impuros. Louvado seja o nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje. E eu peço ao Espírito Santo que ela tenha levado essa palavra ao seu coração e que ela tenha sido uma grande bênção para você, em nome de Jesus. Lembre de deixar o seu like, seu joinha, de se inscrever aqui no canal. Ó, tem uma setinha aqui mostrando onde você se inscreve, tá vendo na tela? Olha para a tela do seu smartphone aí, ou do seu computador, ou do seu tablet, tá vendo aqui no canto inferior direito da tela? Ó, tem a setinha dizendo aí onde você se inscreve, tá bom? Fica com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.